todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que possamos envolver a nossa irmã Mariana com muito amor e carinho. Que assim seja. Queridos irmãos, irmãs, muito boa noite a vocês. Que a paz e a luz do nosso Mestre nos envolva em mais uma noite onde nos reunimos nesta casa bendita para falar um pouquinho do Evangelho, para refletirmos sobre a nossa doutrina, para conseguirmos evoluir moralmente. É muito bom, né? Mesmo com todas as dificuldades que vocês possam ter passado hoje, com esse monte de chuva que o pessoal lá de cima mandou,
Mas é bom estarmos aqui reunidos para esse momento de vibração, de união, de fraternidade. Também onde enviamos essas boas vibrações aos necessitados, né, que estão passando pelas dificuldades que ocorreram nesses dias de chuva tão intensa. E hoje me convidaram para vir aqui e dar uma palavrinha com vocês, um tema bem gostoso de refletir, que é sobre o objetivo do Espiritismo para os homens. Por que do Espiritismo? O que o Espiritismo nos acrescenta na nossa existência? E quando eu comecei a reler um pouquinho no Livro dos Espíritos, no Evangelho, sobre o que Kardec fala sobre o objetivo do Espiritismo, me lembrou uma historinha, uma graça, uma historinha que nos faz refletir um pouco na prática o que é esse objetivo. Conta que numa casa espírita, uma vez, tinha um orador, um palestrante, desses famosos, assim, né? Desses que escrevem livros e livros, que está sempre nos meios de comunicação. Dizem que era um orador bem famoso, falava bonito, palavras bonitas, que ele tinha decorado assim todo o evangelho. Você falava, pergunta número tal, 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 ele pá, sabia. Evangelho de não sei o que, capítulo tal, pá, ele sabia. Manjava tudo de espiritismo. E nessa casa que ele ia toda semana, no mesmo dia, naquela mesmo horário de palestra, um senhor com uma feição humilde, um traje simples, ele entrava na casa e sempre se sentava na mesma cadeirinha, no mesmo lugar. Na semana seguinte, ele entrava, sentava, só ouvia e ia embora. Não participava de nada mais na casa, a função o senhorzinho só entrava, ouvia aqueles 30 minutos e ia embora. Na semana seguinte ele estava lá, ouvia e ia embora. E esse palestrante olhava e falava, mas esse senhor vem toda semana, ouve, mas ouve e vai embora, não participa, não faz o estudo, não faz o tratamento, só ouve e vai embora. E aí conta essa historinha, que nada é por acaso, mas que essas duas pessoas desencarnaram muito próximos um do outro. E que chegando lá no plano espiritual, foram recebidos pelos mentores, o palestrante, o orador que tinha conhecimento, que sabia a doutrina espírita de cor e salteado. E o senhor que só entrava, ouvia e saía. Nem abria a boca direito. E que chegando no plano espiritual, esse senhor estava na frente e os mentores o receberam de braços abertos, com um sorriso daqui a aqui. O abraçaram e falaram, irmão, que feliz estamos com seu retorno. Nós estamos extremamente orgulhosos de ti. Como foi bom ver a sua evolução no plano, enquanto esteve encarnado. Que alegria adentre ao plano espiritual, venha conosco. E ele foi aquele senhorzinho recebido com polpas no plano espiritual, né? E aí o orador que estava atrás já pensou, opa, eu então, né, vai ser tipo o Chico Xavier, né? Uma luz que passa reto, ninguém nem vê direito, não sei o que, lá todo. Quando chegou a vez dele, os mentores olharam a ficha dele e falaram, o senhor, então aqui no seu planejamento tá que o senhor não vai ficar aqui. O senhor vai ter que fazer um estágio lá com o povo de baixo, no famoso umbral, né? Nos níveis mais inferiores da Terra. E não vai ser possível ainda o senhor estar aqui. O senhor vai precisar ainda passar um tempinho lá com o pessoal lá de baixo, aprendendo algumas coisas. E ele se revoltou, falou, como assim eu, um grande orador espírita, pode perguntar qualquer coisa da doutrina que eu sei responder de cor. Tá vendo aquele senhor que passou aqui agora há pouco? Então, ele que me ouvia toda semana e não sei o quê. E aí que vem o nosso grande aprendizado, irmãos. Quando os mentores disseram para ele, aí está a grande diferença. O senhor falou e nada fez de diferente na sua vida. O senhor sabia, mas não praticava. Aquele senhor que acabou de passar por aqui, ele só ouvia as suas palavras, mas ao sair da casa espírita, ele se modificava.
ele aplicava no seu dia a dia tudo aquilo que o Senhor só falava. Aí está o grande mérito do Espiritismo. Nós conseguirmos aplicar, vivenciar os ensinamentos. Por isso que ele evoluiu e o Senhor ainda vai precisar de um pouquinho mais para evoluir. Essa historinha, ela resume bem qual é o nosso objetivo dentro da doutrina. O objetivo maior da doutrina espírita, além de transmitir conhecimentos sobre a espiritualidade, sobre a vida espiritual, como os cursos que a nossa irmã acabou de fazer o convite a vocês, né? O T2 é o primeiro ano do curso, onde começa a aprender as bases da doutrina, mas a doutrina espírita não tem como objetivo somente o conhecimento. A doutrina espírita tem como objetivo maior a transformação moral das pessoas. É que nós possamos aprender a teoria e aplicar na prática, nas nossas vivências do dia a dia. É ouvir tudo isso que os expositores falam aqui na palestra para vocês, os livros que vocês lêem, as mensagens espíritas bonitas que hoje a gente recebe pelas redes sociais, e modificar as nossas atitudes, as nossas ações, perante aquilo que estamos ouvindo, perante aquilo que estamos fazendo. Porque senão, meus irmãos, de nada adianta estar frequentando qualquer que seja, qualquer doutrina, não só a doutrina espírita. O ser religioso, dentro de qualquer religião que for, é aquele que consegue ser uma pessoa religiosa, não somente que está dentro de uma religião. Estar dentro de uma religião, nós temos milhões de exemplos aí na história, no mundo, de gente que, por uma religião, fez até coisas inacreditáveis entre a maldade humana, em nome de uma religião. O ser religioso é aquele que consegue aplicar as coisas boas que a sua religião, seja ela qual for, consegue te ensinar. Uma vez, foram lá entrevistar Chico Xavier. Esse relato está lá naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier. E perguntaram, foram, na verdade, tentar fazer uma pegadinha com ele, né? Porque perguntaram assim para Chico: Chico, nós queremos a sua opinião. O que o senhor acha das pessoas que são ateus? Que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, acha que não existe nada. O que o senhor acha dessas pessoas que são ateus? Já achando que ele ia, né, mandar uma crítica daquelas. E aí iam falar, pronto, achamos um ponto fraco do Chico. E aí Chico, com toda a sua humildade e paciência, respondeu: conheço ateus muito mais bondosos, humildes e caridosos do que muitos irmãos que passam o dia até limpando o templo, mas nada tem de bom dentro do seu coração. Olha que linda essa resposta de Chico. Ele quis dizer que a bondade humana está no coração. E que se a pessoa tem um bom coração, é humilde, é tolerante, é paciente, é virtuoso, às vezes vale muito mais do que o que ele quis dizer quando passa o dia limpando o templo. Porque em muitas religiões, as pessoas realmente passam o dia, meses, ficam enclausulados, né, tentando uma limpeza que está aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. Que você pode ficar aqui dentro da casa o dia inteiro, fazendo vários trabalhos, se você chega na calçada e xinga a pessoa que cruzou o carro no seu caminho, chega em casa, não tem tolerância com seu esposo, com a sua esposa, não auxilia aquele parente que está mais próximo, de nada adiantou. O grande objetivo do Espiritismo, meus queridos irmãos, é que nós possamos nos transformar moralmente, ou seja, que a gente possa ser criaturas melhores.
Então o Espiritismo está esperando uma perfeição? Para ser espírita eu tenho que ser perfeito? De forma alguma. Nós só tivemos uma pessoa que nós podemos dizer que foi perfeita e que esteve entre nós, que é o nosso exemplo maior de moralidade, que foi Jesus, que está hoje espiritualmente presente entre nós. Fora esse modelo de perfeição, meus queridos, não existe modelo de perfeição. A doutrina espírita não quer e não espera de nós que sejamos perfeitos. A doutrina espírita espera de nós que nós sejamos a cada dia uma pessoa melhor comparado com nós mesmos, com o que nós fomos ontem. Se ontem eu acordei resmungando, reclamando, achando tudo um horror, porque está chovendo, porque está chovendo, porque está sol, porque está sol, né? Porque vai trabalhar e coisa tem que trabalhar, se não tem trabalho é porque não tem trabalho. Se hoje você conseguiu acordar com um pensamento um pouquinho melhor, um pouquinho mais virtuoso, conseguindo ver o bem nas coisas, conseguindo ver o lado bom das criaturas, ok, você já deu um passinho na sua transformação moral. O Espiritismo espera que nós possamos ser criaturas melhores, e não comparado com aquele ou aquele modelo de perfeição, comparados com nós mesmos. Quem consegue fazer o que nós chamamos de reforma íntima? O que é reforma íntima? É você transformar-se intimamente. Quem consegue olhar para trás e falar, nossa, graças a Deus eu estou melhor. Olha, eu já penso diferente, eu já falo diferente, eu já sou mais tolerante, eu já sou mais paciente. Aí está no caminho certo. Kardec deixa muito claro na sua codificação. Isso está tanto no Livro dos Espíritos, como no Evangelho segundo o Espiritismo e como na Gênese. O objetivo do Espiritismo é a melhora do homem, é a sua progressão moral e intelectual. Está aí as palavras de Kardec. O objetivo do Espiritismo é a melhora entre os homens. É sermos pessoas não perfeitas, mas melhores do que fomos. E aí a gente tem que dar conta de uma coisa que chama-se evolução espiritual. Como é difícil dar conta disso? E nós falhamos muito ainda. Sabe por que a gente falha tanto na nossa evolução espiritual, meus irmãos? Porque a gente passa uma grande parte da nossa existência preocupado com a evolução espiritual do outro e não com a nossa própria, né? Quantos não vêm aqui na casa, não vão dar risada quem já pensou isso, que aí os mentores vão perceber, hein? Se controle. Mas quem já não veio na casa, escuta a palestra e aí sai daqui e fala assim, nossa, tudo que a palestrante disse, olha, minha esposa tinha que ter ouvido, é a cara dela, meu filho tinha que estar aqui. Aí manda até um WhatsApp, olha, o que falou hoje era tudo que você precisava ouvir. Gente, não, quem tem que ouvir é quem está aqui. Mas a gente está preocupado o quê? Com a evolução do outro. Nossa, falou de moralidade hoje? Olha, o fulano tinha que ter vindo ouvir, porque era tudo que ele precisava ouvir. Não. Quem tem que ouvir é quem está aqui. Quem tem que evoluir é quem está aqui. Se cada um aqui conseguir dar conta da sua evolução moral, da sua evolução espiritual, de ser uma pessoa melhor para si mesmo, em primeiro lugar, e depois para os outros, já fez um belo de um trabalho. Se desencarnar amanhã, os mentores vão receber aplaudindo. Agora, quem passa a existência querendo que o outro melhore aqui, que o outro melhore ali, porque não tem como eu evoluir com aquele marido que está lá em casa me esperando, eu não tenho como evoluir com aquela esposa, com aquele filho, com aquela sogra, e aí você está mais preocupado com a evolução do outro do que com a sua, e você está atrasando mais ainda. Meus queridos, amados irmãos, não entrem nesse caminho de fixação. Não entrem. Eu não conheço, não li na literatura, não vi até hoje uma pessoa que conseguiu mudar o outro, a não ser que o outro queira mudar e que queira ajuda. Quando uma pessoa querida por nós quer evoluir, quer ajuda, a gente estende a mão e ajuda.
Mas quando a pessoa acha que ela está certa, que esse caminho é certo, o que nós podemos fazer? Vibrar amor, desejar o bem, pedir para a espiritualidade inspirar, proteger, amparar e cuidar da nossa própria evolução. Tem uma frase de Joana de Ângeles, na série psicológica dela, que fala bem assim. Joana é bem brava nessa questão, ela é bem diretiva, ela não dá muito nó para a gente poder entender. Joana deixou bem claro nessa frase quando ela fala: não se aflinja querendo modificar o outro. Cada um é responsável pela sua própria evolução. E a gente passa a vida se afligindo com a evolução do outro. Mas o outro muda pela nossa mudança. Ou nós mudamos para não sofrer com o outro. Porém, a gente tem uma coisa que se chama respeito. Tem uma historinha também muito bonitinha, que fala que a nossa vida é como um grande arranha-céu. Sabe o que é um arranha-céu? Aquele prédio com muitos andares, né? Aquele prédio imenso, com muitos andares. Cada um de nós está numa janelinha nesse arranha-céu. E não adianta a gente querer que a criatura que está numa janelinha abaixo, numa janelinha acima, que está em outro andar, queira ter a visão que nós temos da nossa janela. Porque cada um num prédio de arranha-céu, quando abre a sua janela, tem uma visão do horizonte, né? Então, quem está no quinto andar abre e vê um ponto de vista, uma visão. Quem está no 10º andar vai abrir e vai ver outra. E quem está no 1º andar vai abrir a janela e vai ver o ponto de vista dele de um andar. E aí ele vai afirmar que o ponto de vista dele está certo. E que o que ele está vendo é o real, é o verdadeiro. Ele está certo. É o real e é o verdadeiro na evolução, na janelinha em que ele se encontra. E como que nós sabemos em qual janelinha nós estamos? Depende das nossas vivências, das nossas experiências vividas, da nossa personalidade, da nossa espiritualidade, das nossas vivências de outras vidas, isso tudo, e da nossa maturidade espiritual atual. Isso tudo faz cada um daqui, ninguém aqui está na mesma janelinha, porque eu não tenho as mesmas vivências que a minha irmã e ela não tem as mesmas que a minha. Ela não viveu o que eu vivi, eu não vivi o que ela viveu, cada um tem o seu ponto de vista. Quando nós entendemos que o nosso irmão, ele não está certo e eu errado, ou eu errado e ele certo, nós só temos o quê? Pontos de vistas diferentes do mesmo prédio. Isso quer dizer que ele está certo na janelinha evolutiva dele. É isso que ele consegue ver. E eu na minha. A nossa função como espírita é darmos as mãos e ajudarmos os irmãos no progresso espiritual. Então, quem está lá em cima, olha, eu não estou vendo dessa forma a situação, mas se você está vendo assim, dá a mão aqui para mim, deixa eu subir um pouquinho aqui na minha evolução e tentar ver como você está vendo. Nossa, é verdade, você tem razão, olhando por esse lado, você tem razão. E ajudar os nossos irmãos ainda que estão com mais dificuldade de ver, de conhecer essa verdade, sobe aqui um pouquinho, dá uma olhadinha aqui na minha janelinha, olha, não é de todo mal. Tá vendo? Tem algo bom nessa situação. Tem algo positivo nessa situação. E isso, queridos irmãos, evita uma coisa que se chama sofrimento. Segundo os muitos teóricos da área da psicologia, sofrer significa não aceitar. Quando a gente não aceita uma situação, a gente sofre. Quando a gente passa a aceitar, ter resignação, a gente passa a diminuir cada vez mais o nosso sofrimento. E quem está passando por uma situação difícil e não aceita, faz o contrário. A cada dia que passa, a pessoa está mais sofrida, mais triste, a ponto de a psicologia provar pela ciência as doenças psicossomáticas. Né, que o sofrimento, a tristeza da pessoa vai aumentando tanto que vai para o físico. A pessoa desenvolve doenças físicas por causa do emocional. O Espiritismo vem nos falar o seguinte: cada um de nós
vai sim passar pelas provações que se faz necessário dentro da sua jornada evolutiva. O Espiritismo, ele não vai facilitar a vida de ninguém, a não ser que seja do seu merecimento ter essa facilitação. O que o Espiritismo vem nos trazer é o consolo, é a força, é a fé para passar pelos momentos difíceis. Quando os assistidos adentram a esse curso, como a irmã convidou vocês, né? E aí eu dou aula nesse curso e muitos deles vêm no meio do caminho e falam: Mari, comecei o curso, parece que está piorando, né? Estou cheio de problema, nossa, minha vida está um caos, está de ponta cabeça. Eu falo: olha que bom. Imagine se você não tivesse o amparo das equipes espirituais, se você não tivesse o amparo da espiritualidade e a certeza da sua fé. Você ia passar por essas provações, mas ia ser muito mais difícil. Então, a doutrina espírita ela é chamada como doutrina consoladora. Por que consoladora? Porque ela traz o consolo para as nossas almas. Ela traz a certeza, irmãos, que absolutamente nada o que ocorre na nossa vida é por acaso. Que se nenhuma folha de árvore cai sem a vontade do Pai, como que o Pai ia permitir certas coisas se não fosse para o nosso bem? E que às vezes as provações, os desafios que nós estamos passando, é uma bênção aos olhos do Pai. É o melhor que poderia se ter naquela situação. Então nós temos que ter uma fé confiante de que cada um aqui passa na sua jornada encarnatória pelas necessidades que precisa para evoluir. E que nós vamos passar. Isso a gente não tem escolha. Porque essas provações, a maioria de nós pedimos para passar antes de reencarnar. Lá no plano reencarnatório, nós pedimos para fazer isso. Né? E aí, o que a gente faz? Chega aqui e fica se lamentando. Ai, por que comigo? Porque eu nunca fiz mal para ninguém, não sei o quê. A doutrina nos pergunta, por que não com você? O que você tem de melhor, que a bolachinha mais gostosa do pacote, como diz as crianças, que não pode passar por essas provações? O que a gente tiver que passar, nós vamos passar. Mas nós espíritas vamos passar com fé, com resignação, com a certeza de que aquilo é o melhor que o Pai podia oferecer para a nossa vida. Passar aprendendo, é refletir em cada situação o seguinte: o que eu preciso aprender com isso? Se Deus permitiu que isso ocorra, essa doença, essa separação, esse problema financeiro, esse problema familiar, se Deus permitiu, porque Deus permitiu, se Ele permitiu, o que eu tenho que aprender com isso? E não o que o outro tem que aprender. O que o outro tem que aprender, nós podemos auxiliar, mas é prova dele. O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu estou envolvida nisso? Porque eu estou passando, o que eu tenho que aprender? Com uma profunda reflexão, nós temos sim dentro de nós todas as respostas. E aí, meus irmãos, achou a resposta? Vai e aprende. Porque a vida é igual uma escola. Lição não aprendida é lição que se repete, né? Na escola não é assim? Não aprendeu, vai fazer recuperação, vai fazer exame, vai reprovar o ano. A escola é uma vida no planeta Terra. Nós passamos pelas provações que necessitamos para aprender. Dica de ouro do Espiritismo. Vai e aprende na primeira provação. Depois fica aí se lamentando, né? Esses dias teve uma colega minha que falou assim para mim: nossa, Mari, mas é o terceiro, quarto, sei lá, relacionamento que ela tem. Terceiro ou quarto relacionamento. E todos acontece a mesma coisa. Todas as pessoas que me relacionam, acontece o mesmo problema e eu sempre passo pela mesma coisa. Eu falo: nossa, você já passou por 4 relacionamentos e ainda não aprendeu? O que você tem que... Não, porque o problema não sou eu. Esses homens e não sei o que. Eu falei: não.
Se isso está acontecendo só com você, a aprovação é sua, querida. Reflita, aprenda, mas aprende agora, para não ficar repetindo, porque a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar. Graças a Deus, né? Nossa, ia ser terrível se eu soubesse. Deus que me livre, não quero saber não. Mas a gente não sabe. E se eu desencarnar amanhã? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de bom? O que eu pratiquei do bem? Queridos, a doutrina espírita, ela só impõe uma coisa. Olha como é fácil ser espírita. Fácil, né? Super fácil. Os mentores tudo rindo da minha cara aqui, a hora que eu falo que é fácil. Mas só tem uma imposição na doutrina espírita. Vocês sabiam disso? Que só tem uma imposição? A única imposição que a doutrina espírita coloca é fazer todo o bem que for necessário e evitar o mal. Olha como a doutrina espírita é sábia. Ela não fala não fazer o mal, ela fala evitar. Porque o mal ainda existe dentro de nós. Ainda faz parte do nosso estágio evolutivo. Só que se a gente consegue já evitar esse mal, e não é um mal assim, eu nunca bati, nunca matei, nunca roubei. Eu nunca desejei o mal, eu nunca falei mal do outro, eu nunca julguei o outro, nunca me vangloriei pela derrota do outro. É esse mal que a gente faz aqui, no nosso pensamento. Então, a única imposição que nós temos é evite o mal e faça todo o bem que for possível. Aí também vem uma vírgula e um parênteses importante. Faça todo o bem que for possível para todos. Mas vamos refletir, por que a doutrina espírita fala que nós temos que praticar o bem para todos? Não é por acaso. Porque a gente escolhe para quem a gente vai praticar o bem. Eu vou ser boazinha, eu vou ser educada, eu vou ser generosa, eu vou ser caridosa, com quem também é comigo. Com quem também faz o bem comigo. Aí tá fácil. Tá fácil. No estágio evolutivo que nós estamos, ninguém aqui vai ganhar estrelinha no céu, ninguém vai passar de ano porque fez o bem para aquela pessoa que também faz o bem, que também é boazinha, que também vibra o bem para você, que também deseja o amor a você. Aí nós estamos empatando. O grande mérito da doutrina espírita, o grande desafio de nós espíritas é praticarmos o bem para com todos. E nesse todos que é o problema, gente. Porque aí o todos entra o marido chato, a esposa chata, a sogra, a cunhada, o chefe que te demitiu sem motivo, o vizinho que faz barulho, o irmão que bateu no seu carro no meio da rua. Todos, inclusive aqueles que te fizeram mal. O nosso grande mérito evolutivo é quando a gente puder desejar o bem para as criaturas que desejaram o inverso para nós, que desejaram o ruim, que desejaram o mal, que fizeram muitas vezes mal para nós. E nós conseguirmos pensar em Jesus, pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Com certeza Jesus iria perdoar e iria vibrar o bem e desejar o bem para aquela criatura. Aí nós estamos falando da doutrina espírita na prática, da transformação moral que ela espera de nós. Praticarmos todo o bem necessário para com todos, principalmente para as criaturas que fizeram o oposto conosco. Aí sim, aí a gente vai estar pisando com passos firmes. E uma mensagem mediúnica que nós recebemos aqui na casa há um tempo atrás, onde eu estava presente, a mentora do trabalho dizia assim para nós que estávamos presentes, que nesse caminhar evolutivo, nem sempre haverá locais de descanso, nem sempre haverá uma sombra para pararmos e descansar, nem sempre haverá um riacho para nós nos refrescarmos. Haverá pedras no seu caminho, mas com a fé consolidada, vocês não andam mais descalços. A fé, ela nos calça. As pedras vão estar no nosso caminho, mas quem tem fé,
Quem tem essa bondade dentro do coração, essa certeza de que Deus está amparando tudo, caminha com pés calçados. E com pés calçados não é mais qualquer pedrinha que vai nos machucar. E ela encerra essa linda mensagem. Nessa mesma mensagem, eu uso a frase dessa mentora para encerrar também, quando ela dizia assim ao término: queridos irmãos, haverá o dia em que todos vocês que hoje choram, que todos vocês que hoje sofrem, poderão olhar para o alto e dizer: se eu soubesse que seria tão feliz, não havia derrubado nem mesmo uma lágrima. A espiritualidade nos protege, queridos irmãos. A felicidade está dentro de nós. Nós fomos feitos para ser felizes, mas nós temos que conquistar isso aqui, de dentro para fora. A doutrina nos dá a base, mas o caminhar é de cada um. Que Deus abençoe, inspire, proteja a caminhada de vocês. Que vocês possam ter ouvidos bem afinados com a espiritualidade, para poder serem intuídos nesta caminhada bendita. Os nossos mentores, o plano espiritual, ele está ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada. Mas a gente tem que ter afinidade, ouvidos para ouvir. Porque senão a caminhada só fica mais e mais densa. Levem a vida com leveza, aproveite as coisas boas, vejam o lado bom da vida e sejam plenamente felizes, porque é sim do nosso merecimento sermos felizes. Muito obrigada por estarem até agora ouvindo, tenham um bom tratamento e uma ótima semana, que Deus os abençoe. Obrigada. Vamos agradecer a oportunidade desta noite de tanto aprendizado. Pedir ao nosso mentor que nos inspire durante a semana para que possamos praticar o que aprendemos na noite de hoje. Com os nossos corações abertos, vamos doar à espiritualidade aqui presente as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos e sentimentos, para que eles possam levar aos locais onde existem irmãos nossos, necessitados de amparo, de fortalecimento, de tratamento, que eles recebam as nossas melhores energias e o amor do Mestre Jesus. Vamos agradecer a Joana de Ângeles, a irmã Rosário, por nos receber neste cantinho de amor, a doce mãezinha de Nazaré, pedindo a ela que nos mantenha envolvidos neste manto azul, trazendo a nós a serenidade necessária para passarmos por todos os nossos desafios. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por ser o nosso exemplo maior, pedir a Ele que nos inspire no nosso dia a dia e que possamos ir em paz, envolvidos neste amor e nesta luz, e que possamos nos encontrar na próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja.